é uma história de reis, de rainhas, de seres encantados, de fadas belas. Essa é uma história sobre mim. Todos nós temos um nome. E às vezes esse nome é dado antes de você nascer. Antes de eu nascer, meu pai e minha mãe, já pensando no futuro, o trio lá na frente, para completar com Agnaldo e Vagnaldo, os meus irmãos, dizia que ia me chamar de Valdinaldo. Quando eu nasci, meu avô, Zé Diogo, uma espécie de curandeiro da região, disse: esse menino tem que ser batizado logo, para não chegar no céu pagão. Logo, ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Saravá. Os dias se passaram. Foi-se os 7 dias. O temor do meu avô. Minha avó diz: esse menino não vai vingar se a gente não pegar com São Francisco das Chagas. Logo, deve ser feita uma promessa para que ele vingue a vida inteira. E assim, Rosa Maria, minha avó, fez a promessa. Ele, quando adulto, irá de uma cidade a outra, pedindo esmolas, comendo do que lhe era oferecido, e o que sobrasse seria entregue à igreja de Canidé, lá no Ceará. Minha mãe sempre dizia: eu vou morrer e você não vai pagar essa promessa. Um dia aconteceu. Numa terça-feira fria de carnaval, Dona Lourdes, a senhora, minha mãe, foi sambar na apoteose lá de cima. E eu não tinha pago a promessa que ela tinha feito um dia. Aquilo foi me dando na cabeça. Vou pagar essa promessa, vou pagar para... Fui a tal cidade pagar aquilo que eu devia. Para minha tristeza, cheguei da minha parteira que já perto dos seus 90 anos não lembrava nem de mim e nem porque era preciso ter feito uma promessa para que eu vingasse. Já que eu não sabia, iria cumprir a promessa. Fui na costureira, mandei fazer o traje completo de São Francisco. Chinela, abata, cordão e cerola. Eu vou mostrar a cerola, calma. Eu vou mostrar. Mas existe a cerola de São Francisco. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Batia eu nas portas das casas. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Reza os manuais de pagação de promessa que você não pode negar aquilo que lhe é oferecido. No primeiro dia eu almocei 3 vezes, tomei 11 cafés e tomei 3 copos d'água. Tudo isso para mim era algo, uma brincadeira. Eu já sentia que eu já tinha resolvido a questão com a minha mãe e com a minha avó. No outro dia, logo cedo, uma esmola para um devoto de São Francisco. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Seu Francisco? Uma esmola para um devoto de São Francisco. Seu Francisco? Desta casa sai uma senhora miúda, mirrada, com o rosto marcado pelo tempo. Infelizmente, você pode voltar um pouco mais tarde? Eu já havia entendido que ela não tinha. Pedi licença, agradeci e fui saindo. Antes de virar a esquina, ela disse: peregrino, volte. E ela entrega a mim um punhado de moedas. Isso para mim foi um grande sacolejo dentro dessa história toda. Com a minha mãe, com meu pai, com minha mãe e com meu avô, já tinha me resolvido. A partir daquele momento, quando ela disse que São Francisco nos abençoe, eu carregava a partir de então a esperança dela de dias melhores. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Uma esmola para um devoto de São Francisco. Bom, todos vêm,
Gates. Com o tempo, o Valdinaldo tomou outras modificações. Minha família me conhece como Valdinar. Os meus sobrinhos agora me chamam de Tininá. Porém, meu nome, Antônio. Como essa não está em livro nenhum, foi uma experimentação também de você contar as suas próprias histórias. Essa foi o intuito de contar uma história própria. E a história aconteceu de verdade. Todos esses passos aconteceram. Claro, aconteceram outras coisas, mas em suma, é isso. Que bom que deu certo, né? Tô contando a história.